Olá, boa noite, sábado à noite, hoje dia 23 de maio, a nossa oração para a energização do planeta, consequentemente a nossa energização. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que fazem a oração, que oram junto, que energizam as águas e o planeta. Isso faz muito bem para todos nós, porque a gente doa e a gente recebe. Isso é muito maravilhoso. Só estou aguardando um pouquinho que as pessoas estão entrando para a gente começar o nosso trabalho. Só pediria que não esqueçam já de deixar um copo de água, a jarra para a gente fluidificar. Eu sempre deixo um pouquinho da água, eu vou pondo água fluidificada com água normal para dar para o dia inteiro. E aí o último pouquinho fica no meu copo, que eu completo, e aí a gente vai, eu vou bebendo, porque não sei porquê, mas na oração eu necessito muita água, né? Então, e aí a gente vai bebendo água, vai fluidificando, fluidificaremos a energia do planeta e tudo aquilo que contém, inclusive nós, né? E isso ajuda muito. Então já é 8 horas, só mais uns instantinhos esperando as pessoas terminarem de entrar, e aí a gente começa o nosso trabalho. Então, novamente, boa noite a todos. Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Lembrando que amanhã nós não vamos estar aqui no Instagram, amanhã nós estaremos no Zoom e às 20 horas, o Soli já colocou nos grupos a entrada, né, os dados para entrar, e amanhã vai ser colocado de novo, e quem não achar, peça que a gente também vai colocar, a gente vai colocando. Importante vamos fazer um teste com essa outra ferramenta que muitos outros grupos fazem, né? E amanhã quem vai dirigir esse trabalho é o Soli, tá ok? Então vamos fechando os olhos, vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos, o nosso Pai Divino, fazendo aquele exercício de respiração para ir nos acalmando, para energizando o nosso corpo. Então entrando coisas boas, vamos mentalizando que entre coisas boas com a respiração, com o ar que está entrando, vamos tirando as negatividades, vamos deixando os nossos problemas, que todos nós temos tantos problemas, do lado de fora. Vamos fazer parte daquela coletividade, aquela divina fraternidade. Nós, filhos de Deus, unidos, orando em prol do bem e do bom. Então vamos pensando nisso, vamos nos elevando, nos ligando na nossa intimidade com o princípio sagrado. Eu sempre peço que não coloquem imagem nenhuma, porque Deus é a essência divina. E qualquer coisa que nós mentalizarmos que seja Ele é muito aquém do que Ele é, porque tudo que existe no universo está dentro dele. E Ele, como centelha divina, está dentro de cada um de nós. Hoje nós vamos começar com a oração dos divinistas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades.
Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reserva a teus filhos. Graças a Deus. Uma coisa, muitas orações do seu Oswaldo, eles vai remetendo à Bíblia, ao Apocalipse, a Paulo, e é sempre muito bom. Tenham uma Bíblia, ou, quer dizer, hoje em dia a gente não precisa ter, mas quando lerem as orações, estiverem estudando, anotem os números, depois vão até a internet e vejam o que significa esses itens, porque são instrumentos muito interessantes para a gente ir aprendendo. E a gente não pode esquecer, os profetas de ontem, ou aqueles profetas da Bíblia, são os médiuns de hoje. Só é uma questão de nomenclatura, mas a função é a mesma. Então, isso é muito importante a gente sempre ter em mente. Nós trabalhamos em prol do bem e do bom, em nome de Deus. Tanto que quando a gente fala uma mediunidade em voz alta, tudo, a gente já faz com as graças de Deus. Por quê? Não é questão de idolatria, assim, é questão de que se Ele não tivesse permitido, nós não teríamos essas mediunidades. Não existem filhos melhores, existem filhos que têm funções a fazer específicas e algumas delas é trabalhar mediunicamente. Repetindo de novo, trabalhar mediunicamente não é trabalhar para sustentar. Trabalhar mediunicamente é trabalhar em prol do bem e do bom, orando para os outros, desenvolvendo as mediunidades, ajudando os outros. Jamais isso como profissão. Cada um tem que ter a sua profissão na carne, seja uma muito simples, seja uma muito complexa, indifere. Mas cada um tem de ter o seu sustento na matéria e dedicar algum tempo da sua semana para orar em prol do bem e do bom, junto com os outros. E é muito importante isso. Não é profissão médium. A gente fala trabalho, mas é trabalho espiritual, é trabalho de doação. Trabalho físico é outra coisa e a gente deixa para lá. Cada um tem o seu trabalho. Certo? Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, Senhor Jeová, Jesus, Moisés, Às vezes a gente pode chamar de Elias, Podemos chamar de 37 nomes na realidade, Então, e espíritos maravilhosos, João Evangelista agora, espíritos maravilhosos que representam Deus, que nos ensinam, que fazem com que a gente evolua. E isso é muito importante. Jesus, que veio fazer a função do Cristo, modelo, que veio nos ensinar como viver os 10 mandamentos, nós falamos muito dele por causa disso, por causa do trabalho que ele teve, de ser o divino exemplo. Então, ele não deixou nada escrito, na vida de Jesus ele não deixou nada escrito. Porém, todos os atos dele, as atitudes, por mais que tentaram burlar algumas coisas, inventaram, e a gente vê que não bate com os 10 mandamentos, a gente consegue separar o joio do trigo, mas aquele fato da humildade, do amor incondicional, da fraternidade, do querer ajudar, do exigente com os seus discípulos, querendo que evoluíssem, querendo que crescessem,
né? E a forma que ele amava a Deus acima de tudo, trabalhou mediunicamente toda a parte do ensinamento dele, foi sempre com médiuns, diziam que os espíritos subiam e desciam a cabeça dele, e ele trabalhava, e sendo um Cristo, ele conhecia muito melhor do que qualquer um as mediunidades e como atuar em cima das matérias e fazer todas as mudanças. E ele fazia, um médium sem medida, né? Então, era aquelas coisas que a gente nem hoje, a gente não tem nem ideia ainda de como fazer. Um dia que a gente chegar no grau de cristificação, a gente vai entender, mas por enquanto não. E todo aquele ensinamento, né? Aquela paciência com todas aquelas parábolas, os ensinamentos e como ele fazia. E a inteligência dele, tanto a inteligência física no dia a dia, das coisas, como a inteligência emocional. Apesar de toda a iniquidade, de todos os problemas, sempre estava ali para falar as coisas corretas, sabendo do que ele tinha de passar, e mesmo no final, as últimas palavras dele, pedindo ao Pai que ele não estava com raiva e pedindo ao Pai que não culpassem as pessoas. Quer dizer, um trabalho porque não entendiam o que ele veio fazer. Claro que cada um vai pagar por aquilo que fez, por aquilo que pensou, porque a justiça divina ela é muito profunda, né? Um pensamentozinho que eu fiz, né? Negativo, não sei o que, aquilo marca. Não vai marcar que nem uma ação negativa, mas vai marcar. Porque a justiça divina, ela vê em segredo e ela vê profundamente, ela olha para você, mas como ela olha? Através do teu perispírito que tem todas as marcas. Esse é o carro da alma, é o que vai nos carregar. Então, enquanto a gente tiver nessa evolução, nesse crescimento, nesse aprendizado, as nossas marcas positivas e negativas vão estar ali. As nossas encarnações estão marcadas ali. As marcas que a gente vem para doenças, as marcas que a gente vem, olha, ela vai ter de fazer isso porque ela fez algumas coisas erradas, então está marcado isso para ela ressarcir aquele tal erro. Está ali tudo certinho. A hora que eu zerei tudo, né? E desabrochei todo esse conhecimento divino, aí eu vou perdendo essa capa, esse perispírito, e aí eu me torno um Cristo, né? Então, todas as marcas, nós temos tudo marcado, tudo certinho, tudo perfeito, e é importantíssimo termos, porque essa é a ligação do corpo físico com o corpo espiritual, né? E é esse que dá o peso específico em função da tua vibração. Porque quando a gente desencarna, não adianta se eu era um rei aqui ou se eu era uma faxineira. O meu peso específico dos meus atos, das minhas atitudes, dos pensamentos, do que eu fiz, as minhas ações, é que vão refletir para onde eu vou, né? Então a gente tem de vigiar, a gente mesmo, eu não tenho de vigiar o próximo, eu tenho de vigiar a mim. Eu tenho de orar, tenho de vigiar, me ligar a Deus, pedir muito discernimento para eu sempre fazer o meu melhor. Sempre. Isso é muito importante. Nós estarmos sempre em sintonia, porque os Cristos, eles estão eternamente em sintonia com o Pai. Eles representam Deus. Então, se a gente quer atingir esse grau de cristificação, a gente precisa estar com essa sintonia. E é aí que nós temos de evoluir para sempre estar em sintonia. Nesse ponto, as orações, elas são importantíssimas. Quando a gente lê uma oração do seu Oswaldo,
A primeira parte ele começa do princípio sagrado, ele vai falando de Deus, então a gente já está abrindo um caminho para o nosso crescimento. Aí a gente começa a entrar, vai respirando mais tranquilamente, começa a vibrar melhor, vai abrindo o campo vibracional e a gente vai chegando, vai evoluindo, vai aprendendo e aí a gente vai aumentando a nossa vibração. Aumentando isso, a gente vai para um céu melhor, a gente consegue captar informações melhores. Então a oração é um instrumento maravilhoso, além de ser doutrinário, de fazer com que a gente possa evoluir, perceber determinados detalhes, porque é íntimo, são detalhes íntimos que muitas vezes ainda nós não percebemos, de errinhos, besteirinhas que a gente está acostumado a fazer e que acha que não tem problema e magoa ou prejudica alguém sem a gente querer. Então a gente percebe. Quando a gente percebe, a gente muda, né? Se a gente quer fazer o certo, né? Então, aí a gente muda. E a esse caminho, essa evolução, esse crescimento, a oração ajuda muito. Seja a oração escrita, seja a oração que a gente frequenta. Mas como diariamente, claro, nós estamos num momento atípico, conseguimos fazer oração diariamente, conseguimos praticamente todos participar da oração todos os dias. Mas no dia a dia, na correria, a gente consegue no máximo 2 vezes por semana. Então, a oração em casa faz muita diferença. Mas é para fazer com mente e com coração. Ou seja, entender o que se está lendo e usar o nosso sentimento. Então, esse conjunto é que faz isso chegar em céus maravilhosos. E quanto mais a gente compreende o que a gente está lendo, mais a gente vibra positivo e aí o amor vai expandindo e vai levando esse sentimento, vai levando para os outros lugares. Então, vamos aprender a fazer oração direito. Vamos nos ligar sempre. É uma ferramenta maravilhosa que nós temos, que nós recebemos de Deus para a nossa evolução e para a nossa proteção. Aí nós temos a oração das Marias, nós temos a oração dos pretos velhos, nós temos da mensageria divina, nós temos dos médicos, temos várias orações para pessoas, para desencarnados, temos todo quanto é tipo de oração. Quando a gente começa a aprender o caminho, a gente não precisa, eu sou contra decorar, eu não decoro oração. A gente tem de compreender a oração. E quando a gente começa a frequentar, a ler, a se acostumar, a entender o caminho, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente não precisa ler. A gente vai com aquele sentimento e com aquela intenção a mentalização, né? E vai pensando, vai chegando e a gente chega no local. Por isso, a gente aprende, a oração nos mostra o caminho, nós vamos aprendendo como pedir, vamos evoluindo. E aí, muitas vezes a gente não consegue fazer oração, mas a gente mentaliza, mesmo na bancada de trabalho, sem ninguém perceber. A gente está precisando daquela oração, respira fundo, toma um copinho d'água e faça a oração íntima, conversa, sabendo o caminho. Então, prestem muita atenção. E esses espíritos cristificados, quando estão na carne, eles nos ensinam e deixam orações magníficas, lindas, para a gente aprender, e aí a gente vai seguindo. Aí nós seguimos o nosso caminho em função do que eles nos ensinaram, né? Então, vamos nos ligar também com todos os trabalhadores em prol do bem e do bom,
os anjos do Senhor, né? A mensageria divina, corrente médica, socorrista, de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, em nossos guias, entes queridos, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que essa oração de energização do planeta e de todos aqueles que aqui habitam, né, com a graça de Deus está iniciada. Hoje eu ia falar sobre a ordem que fora transmitida, mas é um item bastante grande que vai fazer umas 3 vezes, pelo menos. E como amanhã nós vamos fazer um trabalho diferente pelo Zoom, então eu começo na segunda-feira. E eu falei assim, eu não sei se eu receber alguma intuição, eu imaginei que eu ia começar a segunda, mas se não recebesse intuição, eu iria fazer. Mas aí eles pediram para explicar sobre a oração, né? E aí a gente começa na segunda aí fica mais fácil, é uma sequência, né? E então, agora vamos fazer as nossas energizações. Então, vamos nos ligar a Deus. Como todos estamos nas nossas casas e as nossas casas estão brilhando, porque a gente sente que essa energia da oração está cobrindo a todos, vamos pedir uma limpeza em nossas casas, começar por elas. Passando por todos os ambientes, vamos pedir muitas bênçãos para as pessoas que moram, trabalham, habitam na casa, frequentam. Se existem pessoas doentes, por favor, vão mentalizando. Pessoas que estão com problemas de acompanhamentos também, porque os pretos velhos, os médicos, as socorristas, todos eles estão trabalhando em cima de cada um e no nosso mental. Então vão mentalizando, é importante a firmeza de pensamento para fazer esses pedidos. Mentalizamos a casa dos nossos amigos, familiares, entes queridos. Expandindo para toda a nossa humanidade. Vamos mentalizando as ruas, os comércios, os ambientes públicos, as escolas, os ambientes de trabalho, as bibliotecas. Nós sabemos que o Pai não faz diferença nunca. Quando a gente pede por um local, todos aqueles que estão na mesma vibração, na mesma frequência energética também recebem ajuda. Vamos expandindo e vamos chegar nas caixas d'água. Então, antes, vamos pedir a energização de todas as águas das nossas casas, copos, jarras, moringas, caixas d'água, e vamos expandindo para toda a água do planeta em todos os estágios dela. Energizando principalmente as nascentes e as represas de água para alimentação e para as pessoas, para beber.
pedindo muitas bênçãos para toda a água que está retida, misturada com as outras partes, os outros organismos do planeta, para que tudo seja muito bem energizado. Estão me pedindo para pedir muito pelas florestas, pelos parques, pelos jardins, por todos esses ambientes que têm áreas verdes, que isso vai ajudar muito a população. Vamos nos unir a todas as legiões e vamos fazer aquele trabalho maravilhoso nos hospitais, nas casas de saúde, nos centros de recuperação. Sejam para irmãos que estão tentando se recuperar de vícios dos mais diversos, irmãos que estão pela pandemia, que estão com cânceres, focos selvagens, doenças mais diversas, tendo de fazer cirurgias cardíacas ou de qualquer outro lugar do corpo, irmãos que estão quebrados, com ossos quebrados. Vamos pedir muitas bênçãos divinas a todos os nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e males espirituais. Isso embute também os sentimentais. Então vamos fazer primeiro uma grande limpeza aos irmãos sofredores. E depois aos irmãos trabalhadores, sejam carnais, na carne, sejam no espírito. Uma limpeza linda que os pretos velhos sempre fazem, uma limpeza maravilhosa que as socorristas também retiram os espíritos e trabalham com o cardíaco das pessoas. E a corrente médica atuando nos pacientes e nos trabalhadores. Vamos pedir uma bênção que a gente não tem pedido e eu recebi uma intuição para pedir para todos os cientistas que estão trabalhando para várias curas, não só para esse vírus, mas para outros vírus. Vamos pedir uma grande bênção, muita intuição para eles e o que eles me pediram para a gente jogar muito amor, muitos bons sentimentos para esses cientistas, porque muitos são extremamente arrogantes. Então, para a gente, e isso acaba atrapalhando o que a espiritualidade passa de informação que poderia ajudar muito. Então, para quebrar um pouquinho isso do muito saber, da arrogância, do orgulho de ser um pesquisador, né? Vamos pedir muitas bênçãos divinas a todos esses cientistas e que eles abaixem a bola. Português, claro. Não são todos, né, gente? É só o que eles me pediram. Graças a Deus podemos fazer todos esses pedidos. Eu vou ler agora as mediunidades e aí a gente vai para a energização do planeta, que é a parte mais gostosa, diga-se de passagem, a mais maravilhosa, né?
Simone, chuva de pétalas de crisântemos brancos. Muitos desencarnados colocando-se enfileirados para oração. Graças a Deus. A Mônica, muita limpeza, limpeza, limpeza. Mônica Machado. Mabel. A gente já fez os pedidos de ajuda geral. Simone, presença de Paulo com muitas crianças. A Ivanir, sentia a humanidade muito diferente em espírito e todos passando por um momento de resignação. Poxa, que legal, graças a Deus. Isso é muito bom. Simone, induz orando e cantando. Cláudia Matos, peço novamente para Paulo César desencarar. Tá bom. Nós fizemos já os pedidos disso. Silvia, seres de luz muito bonitos desceram até nosso planeta trazendo vários aparelhos diferenciados que ainda não existem aqui. E esses aparelhos estão sendo acoplados aos que são usados aqui. Nossos hospitais e com isso muitos doentes estão recebendo um tratamento diferenciado que vai ajudar muito a recuperação deles. A Mônica Machado, pressão no chakra frontal com muita luz azul, escuro brilhante, muito bonita. Orações sendo feitas em vários idiomas, a Simone colocou, a Kátia. Inúmeros pedidos estão sendo focalizados. Muitas preces sentidas, auxílios sendo partilhados. Que pode ter melhores condições, auxilia quem necessita. Hoje a seriedade e muita transformação íntima, graças a Deus. Sal rosa nas jarras. Fauna em círculo em torno do planeta. A Kátia. As crianças precisam de um enorme suporte. Muitos adultos estão inseguros. A Mãe Maria toma a frente desses auxílios, graças a Deus. Simone, que assim seja. A Cíntia, pude acompanhar pétalas de rosas caindo de hospitais, pude acompanhar legiões de crianças. A Kátia, quando se diz que o tempo é de separar o joio do trigo, também é tempo de cada um separar as suas misérias e mesquinharias do que é precioso e o que enobrece. As mentes estão em profundo chacoalhão. Verdade. A Cíntia, pude acompanhar bebês em hospitais recebendo atendimentos, cada um conforme seu merecimento. Pude acompanhar Bezerra de Menezes emanando energias para todos os médicos, graças a Deus. Quando a gente escreve, faz o pedido, a gente pode fazer o pedido mentalizando, como a gente também pode escrever aqui. Como nas nossas orações físicas, a gente tem um caderno que a gente chama caderno de vibração, que são cadernos físicos, ou aqui na internet, ou mentalizando, que tem um livro de pedidos do planeta, lá junto com os nossos irmãos cristificados. E cada um vai, conforme a energia, o momento, o merecimento de cada um, vai recebendo ajuda. Então a gente não se nega, podem pedir à vontade. A gente não faz o pedido, a gente não atende pedidos individuais, mesmo porque a gente não tem tempo, né? Em orações físicas a gente tenta atender, não todos, porque muitas vezes não dá, a gente pede para fazer uma triagem, mas a gente atende. Então a gente não nos negamos e é importante pedir, a gente só não está colocando todos por causa do tempo mesmo, tá? Pedir é bom, né? E às vezes gera assim, a gente toma consciência de algumas coisas quando a gente pede. Mas é importante também separar o que a gente vai pedir, né? A gente tem de ter discernimento para isso, tá? Mas a gente não se nega, não, tá bom? Então agora vamos fazer uma oração, vamos fazer oração ao princípio sagrado, o Zé vai fazer oração, e aí a gente vai se elevar para aquele grupo de irmãos nossos que está energizando o planeta dioturnamente, todos os dias direto, porque nós estamos num momento bastante difícil do nosso planeta, para a nossa evolução. Então vai ser muito bom, mas sempre mudança gera algum estressinho íntimo, né? Vamos lá na oração.
Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinito são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecem. Graças a Deus. Então, juntos com aqueles nossos irmãos muitos cristificados, cristos de outros locais, os nossos irmãos aqui mais elevados e até outros não que têm, mas que têm merecimento, que têm o bom pensamento para estarmos ali juntos em oração, orando para o planeta, energizando o nosso planeta. Então vamos pedir muitas energias positivas, de bons sentimentos, de bom conhecimento, de amorosidade, de respeito. Vamos jogar muitas energias focando o centro do nosso planeta, aquele centro, o magma que está ali, e dali várias explosões divinas saem dessas energias, atuando em todo o nosso planeta. Em todos os reinos desse planeta Terra, na parte material, reino mineral, reino vegetal e reino animal, atuando em todas as faixas espirituais, as das subcrostas, os umbrais e os céus superiores. Que todos usem mais a inteligência, usem mais o discernimento, que comecem a trabalhar melhor em prol do bem e do bom. Vamos pedir muitas bênçãos divinas a toda a população planetária, de encarnados e desencarnados, pedindo bênçãos aos nossos irmãos que estão chegando à carne, pedindo bênçãos aos nossos irmãos que estão saindo da carne, pedindo bênçãos aos dirigentes do planeta, de todas as faixas, de grandes dirigentes a pequenos dirigentes, grandes políticos de pequenos locais, indifere. Mas se ele é responsável para ajudar uma pessoa, que ele pense mais no próximo e menos a si mesmo. Mais altruísmo e menos egoísmo. Nossa humanidade precisa mudar muito isso. De começar a enxergar a irmandade. E a gente começa isso dentro da família e vai crescendo. Então nós precisamos mudar isso. Então vamos pedir muitas bênçãos divinas para todos os núcleos familiares, para todos os núcleos grandes de família, para todos os núcleos de cidades, de estados, de países e da nossa humanidade. Recebendo muitas bênçãos divinas, muitos sentimentos de amor, de compreensão, mas também com muita razão.
Agora vamos abraçar de verdade esses nossos irmãos espirituais, assim, com aquele abraço como se fosse assim o nosso melhor amigo. Pessoas de muito carinho, e vamos todos juntos nesse abraço forte, abraçar e jogar esse sentimento maravilhoso na Terra. Nós precisamos mudar essa energia desse planeta maravilhoso e lindo que nos foi dado para a evolução. Agora todos voltando para as nossas bases, as nossas casas, revigorados, dando muitas graças a Deus por todo o trabalho que pudemos fazer, agradecendo muito a todas as legiões angélicas que tanto nos ajudaram, agradecendo muito a todos os nossos amigos espirituais, aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino. Agora entrem dentro de si mesmo e agradeçam o Pai. E vamos na última oração, o Reino de Deus. O Reino de Deus. O Reino de Deus não é palavrórios. O Reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. As mediunidades, a Lourdes, mãos enormes iluminadas na cor violeta, segura o planeta e o iluminam. A Simone, encaminhamento de muitos desencarnados para a luz. Lourdes, florestas mais verdejantes, águas mais cristalinas, doenças sendo erradicadas. Érica, com a graça de Deus pude ver uma mão agigantada segurando o nosso planeta e o planeta recebendo uma energia muito intensa, muito lindo de ver. Simone, que se faça a luz. Lourdes, as Marias abençoam crianças que estão encarnando agora. A Érica é como se estivesse imantando o planeta, lindo. A Ivanir, muita luz de incentivo para você, muita luz azulada, graças a Deus, obrigada. Mônica, muita energia nesse abraço forte dado por todos, com luz verdes e roxas. E Cíntia, vi cada um sendo limpado com as ervas, graças a Deus. E a Mara Silvia, muitas estrelas douradas caindo da terra, graças a Deus. Bom, gente, então, lembrando que amanhã às 10h30 da manhã, no Divinismo Salsalito no Instagram, tem a oração para o planeta, a energização do planeta, né? Eu acredito que seja a Silvia que vai fazer, mas que eles não me confirmaram. Mas às 10h30 no Divinismo Salsalito. E amanhã à noite nós não vamos estar aqui no Instagram às 8 horas. Nós vamos estar no Zoom, que o Soli já passou nos grupos a entrada, né? A senha para entrar, o link. E entrem no horário, por favor, é às 8 horas. Pode demorar uns segundinhos, porque ele vai ter de aprovar. E entrem com o microfone desligado, né? Porque senão muitas pessoas podem falar ao mesmo tempo e aí não funciona muito direito, tá? E Dinho, você me passe, por favor, o telefone, coloque aqui do lado o telefone do WhatsApp que eu te coloco sim. Tá ok, já é 011, só me confirma isso, por favor.
E então é isso, gente. Na segunda-feira estaremos aqui a semana inteira, às 8 horas. Tá? Então, Mônica também, por favor, passa o telefone. Tá certo? Gente, muito obrigada. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. E no aguardo de novas oportunidades, com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Eu estou até emocionada com essa energia que foi colocada hoje no planeta. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Não esquece, Mônica Machado, me passa o telefone para poder... Ah, já passou. Tá ok. Obrigada, gente. Tchau.